Você conhece os Salmos de número 23? Provavelmente sim, né? Mas você sabe o que o Salmo de número 23 significa? É isso que nós vamos ver neste vídeo. Nós vamos interpretar os Salmos de número 23, verso por verso. Fala, meus queridos, tudo na paz? Jesus Live mais uma vez. O Salmos de número 23 é um dos salmos mais conhecidos pelas pessoas no geral, até mesmo pessoas que não são religiosas. Muitos até têm decorado os Salmos de número 23, mas poucas pessoas sabem o real significado dos salmos, a real interpretação deste salmo, de cada versículo. É isso que nós vamos fazer agora. Mas antes disso, amados, eu quero pedir para que você me ajude a fazer a obra do Senhor, deixando o seu like nesse vídeo, para que o YouTube venha recomendar este vídeo para mais pessoas e mais pessoas venham conhecer da obra de Deus, da palavra de Deus, da vontade do Senhor. Não se esqueça de, no final do vídeo, você compartilhar com um amigo, um parente, um vizinho, e também de vir a comentar, deixar o seu comentário do que você achou sobre este vídeo. E não se esqueça, você que não é inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sino de notificação para você receber mais vídeos como esse, vídeos que edificam a nossa vida, edificam a nossa família e nos abençoa grandemente, porque isso vem sobre as nossas vidas através da palavra do Senhor, que é abençoadora. E o Senhor quer a bênção dele sobre cada vida, sobre cada um de nós. Essa é a vontade do Senhor. Salmos de número 23. Vamos para o primeiro verso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É isso que de fato está escrito. Mas será que é isso que realmente os Salmos está querendo dizer? Porque aí muitas pessoas vão interpretar dizendo, poxa, então se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Deus não pode deixar faltar nada na minha vida. Deus é obrigado a cumprir a sua palavra, porque Ele é o Deus da verdade, e se Ele é meu pastor, Ele não pode deixar faltar absolutamente nada. Mas não é isso que o Salmo está querendo dizer, não é isso que o salmista disse com suas palavras, pelo menos não no original, já que a Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, não foi escrito na língua portuguesa, é óbvio que não, foi escrito em hebraico. Mas como está este salmo em hebraico? Ele está assim, Mismor le David, Hashem Roi lo Resav, que significa, Salmo de Davi, né, o Senhor meu pastor, até aí tudo bem, e diz, de nada tenho falta, ou seja, não é e nada me faltará, mas de nada tenho falta. É diferente a colocação aqui, porque quando nós falamos nada me faltará e nada me faltará, então o Senhor não pode nos deixar faltar nada, mas não é isso que o salmista disse. O salmista disse, de nada tenho falta. Ele está querendo dizer o quê? Que Deus é tudo para mim. Eu não preciso de alguma outra coisa que venha substituir Deus na minha vida, porque o Senhor já é tudo. Não significa que o salmista Davi, ele não precisava de algo, ele não necessitava de algo, e que o Senhor não deixaria futuramente faltar algo para ele. Não significa isso, mas significa que naquele momento ele se sentia tão completo por Deus que ele percebeu que não precisava de alguma outra coisa que substituísse Deus. Não existia nada que fosse equivalente a Deus ou superior a Deus em sua vida. Ou seja, eu tenho Deus, eu tenho tudo. É isso que o salmista Davi está dizendo com o primeiro verso dos Salmos de número 23. Verso 2, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Deitar-me faz em verdes pastos, né, ou em pastos verdejantes, aí dependendo da tradução. Este era o compromisso do pastor de ovelhas para com as ovelhas. Davi era pastor de ovelha, então é óbvio que este salmo está dentro de um contexto pastoral da época. Tá, ok? Bom, para encontrar pastos verdejantes, era normal os pastores ter que percorrer, por vezes, quilômetros de distância em relação ao aprisco para alcançar um bom pasto, para que as ovelhas viessem a pastar. E era questão de compromisso e comprometimento do pastor de ovelhas para com as ovelhas. É disso que Davi está falando neste salmo. Ele está ressaltando o compromisso, o comprometimento de Deus para com ele. É o compromisso e o comprometimento de Deus
para conosco também, se nós assim cremos também nestes salmos. E eles caminhavam quilômetros de distância, como eu disse. Nós temos isso como referência até dentro das Escrituras Sagradas em um outro livro, em Gênesis, no capítulo de número 37, quando José ele recebeu instruções de seu pai Jacó para que ele fosse visitar ali, ver os seus irmãos que estavam pastoreando ovelhas. E aonde os irmãos de José estavam pastoreando ovelhas? Eles estavam em Siquém, mas José não estava em Siquém, ele estava em Hebrom. E de Hebrom até Siquém dava mais ou menos, para a gente não errar, entre 80, 90, 100 quilômetros de distância. Imagina, eles andaram tudo isso para encontrar pasto para as suas ovelhas, ou para o rebanho ali de Jacó. Só que quando José chega lá em Siquém, ele não encontra os seus irmãos. E ali passava um homem, e a Bíblia diz que ele pergunta para o homem diz assim, olha, eu ouvi eles falando que eles iam até Dotã. Ou seja, chegou em Siquém, não tinha também o pasto tão bom assim como eles queriam, provavelmente, então eles foram para Dotã. De Siquém a Dotã dava cerca de 30 quilômetros, mais ou menos. Tudo isso para encontrar um bom pasto para as ovelhas. Isso fala de comprometimento. Então o pastor de ovelhas e Davi, conhecendo isso e sendo ele pastor de ovelhas, ele tinha um comprometimento, ele tinha compromisso com suas ovelhas de encontrar um bom pasto. É este mesmo compromisso que Deus tem para conosco, de nos dar daquilo que é bom. O Senhor, ele faz de tudo para que nós venhamos a alcançar a bênção dele em nossas vidas. Mas o verso ainda diz, né? Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O que está querendo dizer com isso? Guia-me mansamente às águas tranquilas. As ovelhas, elas geralmente são animais muito medrosos. E para a ovelha ela poder saciar a sua sede, não poderia ser em águas turbulentas, águas violentas e barulhentas. Por quê? Por causa do medo da ovelha. A ovelha ela tem tanto medo que se ela se aproximar de um riacho ali barulhento, ela prefere ficar com sede, talvez até morrer de sede, do que ter que tomar água em um lugar como esse, por causa do medo que as ovelhas elas sentem. O pastor de ovelhas então tinha que conduzir elas para umas águas mais tranquilas, mais calmas, que não causasse barulho, para que elas viessem saciar ali a sua sede. E quando ocorria de alguma ovelha ali, mesmo assim, dependendo da situação, não querer tomar água, era normal o pastor de ovelhas ter que pegar a água com algum recipiente ou ainda com as mãos e levar para aquela ovelha. Então o salmista está ressaltando o quê? O cuidado de Deus para consigo, para com a sua vida. Este é o cuidado que Deus tem, amados, para conosco. Ele nos leva aonde Ele sabe que nós vamos ser abençoados. Porque dependendo do local, dependendo do lugar, de como as coisas vão proceder, nós poderemos não tomar posse da bênção do Senhor em nossas vidas. Então o Senhor nos conduz da maneira correta, pelo caminho certo, no lugar certo, para que nós sejamos abençoados por Ele. É por isso que nós temos que ser guiados pelo Senhor. E não encarar este verso, Senhor meu pastor, nada me faltará, só porque ele é bonito, mas crendo que é o Senhor quem nos guia, e se Ele nos guia, Ele nos conduz às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Verso de número 3, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera a minha alma. Em hebraico seria, ele restaura a minha alma. Vem de um verbo hebraico, sob, que significa voltar atrás ou ainda retornar. Como eu disse, o pastor de ovelhas já levava as ovelhas, né, aí a quilômetros de distância, mas é óbvio que depois da pastagem, depois de tomarem água ali, dependendo do local ou região, eles tinham que voltar, eles tinham que retornar. Para onde? Para o aprisco. Às vezes as águas ou pastagens não estavam ali perto do aprisco, né, mas estavam muito longe, distante, a quilômetros de distância. Então o pastor deveria conduzir as ovelhas de volta ao aprisco para que elas pudessem descansar da longa jornada, daquela viagem. Então o pastor fazia com que as ovelhas retornassem. Mas o verso ainda diz, pelas veredas da justiça, refrigera minha alma, me faz retornar. Por onde? Pelas veredas da justiça, pelos caminhos de justiça. O pastor, ele escolhia o melhor caminho possível para que as ovelhas chegassem sãs e salvas. Ou seja, o Senhor, sendo o meu pastor, sendo o nosso pastor, ele nos conduz ao descanso
pelos seus caminhos, pelas suas verdades, pela sua palavra, que é o melhor caminho. Qual é o caminho de justiça? É a palavra de Deus. Então o Senhor, ele nos conduz à sua maneira, pelo caminho dele, porque é através do caminho do Senhor que nós encontraremos descanso para as nossas almas. Verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vale da sombra da morte. É lógico que os Salmos de número 23, ele está em uma linguagem poética. Na verdade, todo o livro de Salmos, ele é poético, ele é um livro poético. Mas o Vale da Sombra da Morte era um lugar literalmente existente ali, que causava medo. Tá? O Vale da Sombra da Morte se trata de lugares em que existia perigo, né? Não só para o pastor, como principalmente para as ovelhas. Então está falando de caminhos ali, de um lugar, de trechos em que deveria ser percorrido, né? Eles deveriam passar, que tinha ali um desfiladeiro, tinha ali precipícios, né? Em que uma ovelha, ou até mesmo ele, poderia escorregar e morrer. Era lugar tenebroso mesmo, que causava medo, espanto por qualquer pessoa que passasse por ali, principalmente pelas ovelhas, já que elas são animais muito medrosos. Mas ainda o verso diz, não temerei mal algum. Por que não temerei mal algum? Porque quando os pastores levavam as ovelhas por esses caminhos, e eles sabiam que as ovelhas tinham muito medo, eles geralmente cantavam. Sim, eles cantavam, porque através da voz do pastor, as ovelhas conseguiam seguir ele. Então elas ficavam tranquilas e para poder passar por aquele caminho que causaria medo, porque elas estavam ouvindo a voz do pastor. Então aquela voz conduzia elas com mais tranquilidade, com mais calma. Por isso o salmista diz neste verso aqui, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Inclusive, lá em João, no capítulo de número 10, verso de número 4 e 5, tem um versículo que diz assim, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Quando acontecia dos pastores de ovelhas se cruzar um com o outro ali, pastoreando ovelhas, as ovelhas elas não se misturavam. Cada ovelha seguia cada pastor, respectivamente. Mas como que acontecia isso? Porque as ovelhas reconheciam a voz de seu pastor. Então o pastor cantava de lá, outro cantava de cá. Mesmo as ovelhas passando ali perto, elas não se perdiam, não ia para outro pastor, porque conhecia a voz do seu pastor. Tamanha era a intimidade que as ovelhas criavam ali com seu pastor e vice-versa. Por isso Jesus ele traz este verso dizendo, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. O povo de Israel entendeu isso tranquilamente, os judeus ali compreenderam isso na hora. Para nós é um pouco mais difícil, né? Porque o nosso contexto é diferente do deles. Mas nós podemos tirar isso como um ensinamento para nós, né? Por quê? Porque o Senhor Deus falando conosco, Ele nos conduz. E a voz de Deus, ela não é confundida por aqueles que têm intimidade com o Senhor. Por isso nós temos que seguir a voz do Senhor. E qual é a voz de Deus? A sua palavra, a própria palavra é a voz do Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, se nós estivermos na palavra de Deus, nós estaremos seguindo a sua voz. Verdadeiramente Ele é o nosso pastor e verdadeiramente nós somos suas ovelhas. E ainda Ele diz, a tua vara me consola, o teu cajado me consola. A vara era literalmente uma vara, né? Que servia como instrumento para a correção das ovelhas mesmo. Servia também, servia como proteção, né? O pastor de ovelhas usava ele como proteção para proteger dos animais, mas servia também como instrumento de correção. Só que o consolo das ovelhas não estava ali no momento da correção, porque o pastor de ovelhas, eles literalmente batia na ovelha dependendo da situação. Mas isso era para que ela não fugisse, não viesse a se perder ali, a cair em algum buraco, a se machucar ou vir a morrer. Tá? Então era uma maneira de eles protegerem a ovelha. Naquele momento ali do uso da vara, talvez ela não se sentia tão consolada por conta das dores, quem sabe. Mas posteriormente elas estariam consoladas, porque elas estariam tranquilas
a salvo, junto com o rebanho, ali no aprisco, em um lugar protegido. Elas estariam descansando, elas literalmente estariam consoladas. Então, quando o pastor diz que a tua vara me consola, ele está olhando para isso, não para a ocasião em que a vara está sendo utilizada, mas o resultado que ela traz depois, o que ela traria depois. É assim que funciona entre Deus e nós, ou de Deus para conosco. Muitas das vezes o Senhor usa, em nossas vidas a vara da correção, mas é para nos conduzir no seu caminho, para nos conduzir para o seu aprisco, um lugar de descanso. Na hora que ele usa esta vara em nossas vidas, dói um pouco. Nós não vemos consolação nenhuma ali, muitas das vezes, mas ela vem depois, é o resultado ali da ação de Deus, quando nós correspondemos também, já que nós temos que ser obedientes. Mas o que é o cajado? O cajado era uma espécie de vara também, só que a diferença é que ele tinha uma ponta curva, como se fosse aí um guarda-chuva, por exemplo, e ele servia para quê? Aquela ponta curva era literalmente para puxar uma ovelha ali de uma vala, de um buraco, para que ela viesse a ser literalmente salva. Isso era comum ali no pastoreio. Então, quando o salmista diz, a tua vara e o teu cajado me consola, ele está falando também ali de salvação e de proteção. E o detalhe é que a ovelha, ela poderia chegar ali até mais ou menos 50 quilos o peso dela, principalmente se ela tivesse com bastante lã, e ainda se a lã dela estivesse encharcada de água ou de orvalho, ali pesava um pouco mais. Imagina a força que o pastor devia fazer com aquele cajado, para puxar a ovelha ali de algum buraco para poder salvar ela. Verdadeiramente, o Senhor, nosso Deus, tem compromisso conosco. Quando ele precisar usar vara, ele vai usar. Mas quando for o momento do cajado, ele usa o cajado também em nossas vidas. Muitos de nós, às vezes, reclamamos de algumas coisas, mas é o Senhor permitindo algumas dores, servindo como vara em nossas vidas, para nos conduzir ali nos seus caminhos, na sua vontade. No próprio livro de Jó diz que o Senhor é aquele que fere, mas também é aquele que cura. É aquele que faz a chaga, mas é também aquele que liga ela, que derrama o bálsamo em nossas vidas. O Senhor Deus, ele sabe o que faz. O que nós temos que fazer é aceitar a vara da correção do Senhor, porque a Bíblia diz que Deus repreende a quem ele ama. E, obviamente, que o cajado do Senhor, ele vem no momento certo para poder nos puxar ali do buraco de alguma enrascada que nós estivermos entrando. O que nós precisamos fazer é colaborar com Deus, aceitar a sua vontade em nossas vidas, para que ele nos guie e de fato ele seja o nosso pastor. Verso número 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A impressão que dá é que no verso número 5 e o verso número 6, que seria o último verso, é que o salmista ele está saindo um pouco do conceito de pastor e ovelha para tentar trazer alguma outra coisa em conexão com o mesmo assunto. Mas, na verdade, este preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, nós podemos lembrar que o pastor de ovelhas, quando ele levava as ovelhas para pastar, poderia ocorrer de chegando lá, ou durante a pastagem, aparecer ali algum animal feroz, ali algum predador para as ovelhas. E o pastor de ovelhas, avistando o animal de longe, ele não pegava as ovelhas e saía correndo. Poxa, ele andou quilômetros de distância, então ele não vai pegar as ovelhas e sair correndo ali, até porque o predador poderia alcançá-los facilmente. Então o pastor de ovelhas não fazia isso, mas ele se preparava ali com a vara para poder defender as ovelhas se fosse preciso. Literalmente estava preparado uma mesa ali na presença dos inimigos, porque as ovelhas estavam ali pastando tranquilamente, e a visão das ovelhas ela é bem curta, ela não vê a longa distância, mas o pastor poderia ver. Então ele poderia avistar o inimigo ali a longa distância, mas as ovelhas ainda estariam tranquilamente ali, ainda pastando. Então literalmente estava preparado uma mesa para as ovelhas na presença dos inimigos dela, dos predadores ali. Mas o verso ainda diz, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Era normal insetos, moscas, perturbar as ovelhas, e poderia ocorrer de alguma mosca dessa entrar nas narinas das ovelhas ali, ou ainda nos ouvidos.
E isso perturbava muitas ovelhas, ele poderia dispersar elas. Muitas das vezes esses insetos poderiam até pôr ovos ali que iriam se transformar em larva depois. Isso era tão ruim para as ovelhas que muitas ovelhas poderiam até bater sua cabeça contra pedras, contra rochedos ali, para poder tentar fazer com que melhorasse aquela perturbação. O que o pastor de ovelhas fazia? Ele ungia então o focinho ali das ovelhas, ali, os ouvidos, para que as ovelhas viessem a não ser perturbadas por estes insetos. E o óleo também servia como remédio para algum machucado que as ovelhas viessem a adquirir ali durante a viagem, né, durante a pastagem, e também auxiliava o pastor ali quando ele ia tratar as ovelhas, quando tivesse ali alguma larva ali, ovos ali que foram postos pelas moscas, algum tipo de inseto e tal. Então a unção com óleo ajudava muito as ovelhas. Então esse preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, né, unges a minha cabeça com óleo, nós podemos entender que quando o mal está ao nosso derredor, porque a Bíblia diz que o mal está ao nosso derredor, né, o diabo rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Enquanto isso está acontecendo, o Senhor está nos abençoando, porque estamos sendo guiados por Ele. E o Senhor está preparando que uma mesa, né, na presença dos nossos inimigos, do nosso adversário, que é o maligno. E mesa fala muito de intimidade, porque mesa, alimento, ali no contexto bíblico, ali para os povos bíblicos da época, falava muito de intimidade. Ou seja, ainda que o mal está ao nosso derredor, rugindo como leão, na presença deles, o Senhor prepara uma mesa para nós. Ele prepara ali um momento de intimidade, Ele nos abençoa verdadeiramente. Ele ainda nos unge, sim, para que nós não venhamos ser pegos pelo mal, para que o mal não venha pôr algo em nós, em nossas vidas, ali atrapalhar ali a nossa bênção, atrapalhar a nossa vitória. Não, Senhor, Ele tem o óleo da unção para poder nos auxiliar nessas questões e também para nos curar, caso nós venhamos a ser feridos aí durante a caminhada. Bem sabemos que o caminho do Senhor Jesus é um caminho apertado. Muitas das vezes nós somos feridos passando por ele, mas o Senhor é aquele que tem o óleo da cura para nos ungir, para nos deixar ali preparados para prosseguir, dar continuidade na caminhada e alcançar a bênção do Senhor em nossas vidas. Verso de número 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente que a bondade e misericórdia. Mas, irmão, peraí, bondade e misericórdia não é a mesma coisa? Pode parecer que sim, mas na verdade não. A palavra bondade vem do hebraico tubê, que significa lindo ou ainda agradável. Seria aquilo que é bom. E a palavra misericórdia, ela vem do hebraico chesed, que significa favor. Também seria aquilo que é bom, também seria bondade. Então, bondade e misericórdia é quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Por quê? Essa palavra tubê no hebraico é, na verdade, um adjetivo. E a palavra chesed no hebraico é aqui um substantivo. Então, funciona como um adjetivo, no caso a palavra ali bondade, e a palavra misericórdia funciona mais como um substantivo. Ou seja, a bondade seriam as coisas boas de Deus, aquilo que Deus tem de bom para conceder, para dar, para fazer. E a misericórdia seria a ação, seria o fazer, o entregar essas coisas boas. Então a bondade seria as coisas boas de Deus e a misericórdia, né, seria a administração dessas mesmas coisas em nossas vidas, sendo efetuadas por Deus. E um detalhe, o verso ainda diz: me seguirão continuamente, permanentemente, me seguirão perpetuamente, ou seja, vai estar sempre comigo em qualquer lugar onde eu estiver, em qualquer momento da minha vida. A palavra seguir aqui também significa perseguir. E qual a diferença de seguir e perseguir? Seguir é acompanhar, perseguir é ir ao encalço, não deixar que aquilo desapareça da nossa frente ou fuja de nós. No caso ali da bondade e da misericórdia, ela persegue, ela não deixa que você se disperse, ela sempre vai estar te acompanhando, sempre te buscando, sempre te alcançando. E isso perpetuamente,
para sempre. Esse é o compromisso que Deus tem com a vida daqueles que são ovelhas dele, daqueles que ouvem a sua voz, atende a sua voz, deixa ser seguido pelo Senhor. Então, se você quer que o Senhor seja o seu pastor, ouça a voz de Deus e permita que ele verdadeiramente te guie. E então essas bênçãos do Salmo de número 23 vai acompanhar também a sua vida. Eu só queria lembrar que nós fizemos também a interpretação do Salmo de número 91, que ficou maravilhosa. Então vai aparecer aqui em cima e em algum dos lados aqui para você clicar, ou ainda na descrição desse vídeo, no final desse vídeo eu vou colocar também para você poder conhecer a interpretação do Salmos 91, que ficou muito boa. Bom, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Que Deus vos abençoe grandiosamente. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, nos ajudando que o YouTube venha mostrar esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas conheçam da palavra de Deus, né? Você pode fazer a obra de Deus também através do seu like aí, para que então essas pessoas venham conhecer, venham aprender, venham ser abençoadas grandiosamente, né? E quando nós fazemos a obra de Deus, o Senhor Deus, ele faz também a obra sobre as nossas vidas. Não se esqueça de deixar o seu comentário, em dizer o que você achou desse vídeo, deixa aí alguma dica, aquilo que você sentir no coração, né? Comente aqui embaixo e também se inscreva no nosso canal. Se inscreva, ative o sininho para você receber mais vídeos como esse e compartilhe com seu amigo, com seu parente, vizinho, para que ele também receba da mesma mensagem que está abençoando a sua vida neste exato momento. Que Deus os abençoe grandiosamente. Fui!